Olá, estamos iniciando uma nova série do programa Abrindo a Bíblia e hoje nós temos o grande privilégio de ter conosco aqui o nosso missionário de Carapicuíba, o irmão Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado. Eu agradeço o convite de estar aqui mais uma vez com vocês e eu espero que o Espírito Santo possa nos guiar nesse estudo, possamos ser dirigidos por Ele e possamos chegar à compreensão do que Deus deseja para nós. Amém. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Nós vamos estudar hoje sobre o que mesmo, irmão Jonathan? Nós vamos estudar justamente sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos dar uma conversada justamente sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, eu particularmente já encontrei muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos e às vezes estão tristes porque dizem: irmão, olha, eu estou há tantos anos na igreja e ainda não recebi o Espírito. O que eu mais desejo é receber o Espírito Santo. Eu já vi alguns irmãos assim com esse tipo de preocupação, né? Mas o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Bom, nós vamos ver agora, através da palavra de Deus, tudo que nós podemos tirar a respeito do Espírito Santo. Primeiro de tudo, nós podemos entender que o Espírito Santo sempre esteve presente aqui desde a fundação do mundo. Então o Espírito Santo ele veio não só depois que Jesus foi para o céu, não só do Pentecostes para cá. Ele sempre esteve presente, desde a fundação do mundo. Isso a gente encontra em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1. Opa! Verso 1 e verso 2. Chegou a hora de você abrir a Bíblia conosco, hein? Abra a sua Bíblia e se você não está com a Bíblia impressa, igual nós estamos aqui, não tem problema, pode usar a Bíblia digital. O importante é você ler juntamente conosco na Palavra de Deus. Gênesis quanto? 1, verso 1 também e verso 2. Posso ler? Por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, muito interessante, irmão Joel, e amigos que nos assistem. O Espírito Santo já estava presente desde antes da fundação do nosso mundo. Antes de Deus criar aqui, fazer toda a criação, o Espírito Santo já se encontrava presente aqui nesta terra. Mas para nós entendermos mais sobre o Espírito Santo, para nós entendermos um pouquinho mais, nós temos que analisar o Deus como um todo. E quando nós analisamos a palavra Deus no original, no hebraico, a palavra se encontra Elohim e não Eloá. Explicando melhor aqui para nossos amigos. Qual a diferença de Elohim para Eloá? Não é uma explicação perfeita, mas Eloá seria um Deus no singular, um Deus de uma pessoa. E Elohim seria um Deus composto de mais de uma pessoa. Ou uma tradução imperfeita seria um Deus no plural. Um Deus composto de mais de uma pessoa. É quase como se fosse no português deuses. No princípio, os deuses criou o céu e a terra. Seria quase assim. Seria, só que não seria o correto mesmo, porque é um Deus verdadeiro. Certo. Só que ele é composto de mais de uma pessoa. Nós vamos ver várias evidências, mas se você procurar no original, se nós procurarmos no original, você vai ver Elohim. Boa parte da Bíblia. Certo. Principalmente na parte aqui do Antigo Testamento, onde foi escrito no hebraico. Elohim, Deus no plural. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ali não estava só uma pessoa da divindade, porque o Espírito Santo estava ali pairando sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá. Sim. Né? E quando nós avançamos um pouquinho mais, João capítulo 1, no versículo 1, mostra que tinha mais alguém junto lá, então, vamos lá. Na criação. João está lá no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vimos no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis o Espírito Santo. Aqui, no capítulo 1,
versículo 1 do Evangelho de João, mostra o Pai e mostra Jesus também. O verbo aqui é Jesus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Então, lá na criação, Jesus não estava como homem quando ele esteve aqui na Terra. Não. No princípio, era o verbo, né? Jesus. O verbo, Jesus, estava com Deus e ele não era homem lá, ele era... Era Deus. Deus. Era Deus. Então, estava lá na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Correto. E só para finalizar este ponto, o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Gênesis... Capítulo 1, no verso 26. Opa, então vamos ler. 1:26. E disse Deus, Deus no plural, Elohim. E disse novamente. Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Mas o detalhe aqui é, façamos... Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, tá? A imagem plural. De quem? A imagem do Aí Pai. O versículo 27 aqui afirma, o homem foi criado à imagem de Deus. Muito bem. A imagem e semelhança de Deus. Então, estava o Pai, Filho e Espírito Santo, eles entraram em conselho e falaram, vamos criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, estava ali os três seres divinos. Mas hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Exato, exatamente. Mas onde mais podemos encontrar na Bíblia para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa e assim como o Filho, Jesus Cristo, é uma pessoa? Vamos avançar então um pouco na Bíblia e vamos ir a Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 3. Está escrito assim, olha. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui o profeta Isaías relata o encontro que ele teve com Deus. É uma cena muito solene, muito bonita aqui a cena. Inclusive esses anjos que ele denomina de serafins aqui, nessa palavra inspirada, eles se manifestam, se apresentam a Deus de uma maneira com muita reverência, com muito respeito à pessoa de Deus. Eles cobrem os pés, cobrem o rosto, mas o que me chama bastante atenção aqui, irmão Joel, sim, é que eles repetem Santo, Santo, Santo. 3 vezes, né? 3 vezes a palavra santo. Por quê? Porque estava mais de uma pessoa ali. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam presentes ali. Mas o que eu quero destacar é justamente uma das pessoas que conversou com Isaías. Vamos um pouquinho mais à frente. O versículo 9. Pode ser o 8 e o 9, mano? Pode. Maravilhas. Então vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse: aqui estou, envia-me a mim. Ele então disse: vai e dize a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Interessante o versículo 8 que você leu. Esse ser que se apresenta a Isaías, ele faz uma pergunta: quem pode ir por nós? Nós quem? A divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquela época, a imagem de Deus estava distorcida. Eles tinham Deus como um ser tirano, tanto que Isaías, quando se encontrou com Deus, ele teve medo da morte. E agora, eles esperavam que Isaías representasse a imagem de Deus, acordassem o povo para Deus. Então, esse ser que se apresenta a Isaías, ele pergunta: quem há de ir por nós?
E agora traz a mensagem. E guardem na memória essa mensagem. Guardem, ouvis de fato e vocês não vão entender. Vendo, vocês vão ver, mas não vão perceber. E agora vamos avançar na Bíblia até Atos, capítulo 28, versículo 25 e versículo 26. Então nós vamos perceber uma ligação aqui entre esses dois versos. Atos 28, versículos 25 e 26. Posso ler? Pode ler. Está escrito assim: havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Neste momento aqui, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo chegou a Roma para pregar o evangelho de Jesus. Reuniu os judeus, começou a transmitir a mensagem a eles, porém, poucos creram e a maior parte descreu da mensagem do apóstolo Paulo. E agora começaram aquela confusão, aquela discussão entre eles. O apóstolo Paulo, antes que eles fossem embora, ele transmitiu essa mensagem final aqui. Bem falou, notem, o Espírito Santo. Então, o Senhor que falou a Isaías lá, de acordo com a afirmação do apóstolo Paulo, foi o Espírito Santo. Espírito Santo. Notem que a mensagem é a mesma. O versículo 26 do capítulo 28 de Atos traz a mesma mensagem. De ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, mas de modo nenhum percebereis. A mensagem é a mesma e o ser divino que se apresentou a Isaías era o Espírito Santo. Muito claro, muito claro. Muito claro. Então, o Senhor, né, que Isaías viu no alto sublime trono, os anjos adorando, e finalmente o que se manifestou dizendo, quem há de ir por nós? Aquela pessoa da divindade ali, de acordo com o que Paulo escreveu aqui, está muito claro. Foi a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, da divindade. É uma pessoa sem sombra de dúvida. Mas para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre isso ainda, Efésios, capítulo 4, no versículo 30, traz um atributo de uma pessoa. Algo 4, versículo 30? 4, versículo 30. Então, vamos ver o que está escrito aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Existem algumas pessoas, irmão Joel e amigos, que ousam dizer que o Espírito Santo é apenas um poder, apenas uma força de Deus, e não uma pessoa. Nós já vimos até aqui que ele é uma pessoa, mas eles falam que é apenas um poder. Vamos tentar entender aqui o português claro. Um poder, um objeto, ele tem um sentimento? Pode ficar triste? Ele pode ficar triste? Ficar alegre? Ou alegre? Não tem. Não. Isso você aqui... falar, essa mesa vai ficar triste. Não faz sentido isso. O vento vai ficar triste? Não. Agora, uma pessoa pode ficar triste. Muito Por isso bem. que o apelo do apóstolo Paulo aqui é esse. Não entristeçam o Espírito Santo. Então, ele é um ser pessoal que pode ficar triste, né? Dependendo das nossas atitudes, né? E pode não ficar triste também, Sim, né? pode ficar feliz. Muito Quando bem. nós atendemos aos apelos dele ao nosso coração. Muito bem. Ainda vamos ter mais uma evidência em Romanos capítulo 8, no versículo 26. 8, versículo 26? 8, 26. Mais uma evidência do Espírito Santo como pessoa. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Interessante, né? Tem algumas versões que usam a expressão com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é que não dá para expressar. Pôr em palavras. Para pôr em palavras. Mas interessante aqui que na primeira parte do verso,
fala que ele nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas. Mostra sinal de inteligência também, que ele compartilha dos nossos interesses. Ele se interessa por nós. Ele se interessa por nós. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas e intercede por nós, de uma maneira que nós não temos como pôr em palavra o tanto que ele se interessa por nós. Muito bem. Irmão Jonathan, olha, eu agradeço a Deus, né, por ter deixado tantas evidências claras assim na sua palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos só recapitular aqui para ver se ficou bem claro. Deixa eu ver se eu entendi bem, baseado nos textos que nós lemos aqui. Número 1, o Espírito Santo estava lá na criação. Não só o Espírito Santo, mas também Jesus estava. Na criação estavam as 3 pessoas da divindade, né? Trabalhando em harmonia ali, né? Em consonância na criação deste planeta. E como estavam os 3 ali, né? E a divindade é composta de 3 pessoas, o irmão explicou, né? A palavra Deus, muitas, inúmeras vezes na Bíblia é apresentada Elohim, que é Deus no plural. Aí em Isaías e em Romanos o irmão mostrou, em Atos, né? Isaías com Atos, que o Senhor que falou com Isaías, quando Isaías teve aquela visão, vendo o Senhor no alto e sublime trono, o Senhor que falou com ele, perguntando quem há de ir por nós, foi a pessoa do Espírito Santo. E para deixar bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa, o irmão mostrou outros textos aqui, né, mostrando que não devemos entristecê-lo, só uma pessoa para se entristecer, né? Ele nos ajuda, ele se interessa por nós, nos ajuda, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não dá para expressar. Então eu acho que ficou muito claro, né? Nós agradecemos o irmão de estar conosco aqui compartilhando essas verdades bíblicas sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para você. E se você gostou desta mensagem, se você entendeu, não fique com essa mensagem só para você. Compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos, dê o seu joia, né? Curta esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal Abrindo a Bíblia, as inscrições estão abertas. É só clicar aí, se inscreva, faça parte da equipe, do grupo Abrindo a Bíblia e vamos ajudar a levar o conhecimento da Palavra de Deus a muitos que ainda não conhecem. Contamos com você e te aguardamos no próximo programa.